da EJA, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Agora eu falo com vocês aí do nível 2. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. A nossa aula de hoje, nós falaremos aí de algumas tipologias textuais ou tipos de textos. Hoje vamos falar de narração e dissertação. Só que antes disso, vamos relembrar aí o que foi dito nas aulas anteriores. Se você não perdeu nenhuma, você vai relembrar comigo. Nós falamos aí de paragrafação. O que é paragrafação mesmo? A paragrafação consiste em paragrafar um texto, ou seja, dividir um texto em parágrafos. Enquanto estamos escrevendo, vamos separando aí algumas partes do texto em parágrafos. E vimos também o que é um parágrafo, vimos a estrutura de um parágrafo. Lembram? O parágrafo é um conjunto de frases que possuem uma relação maior entre si do que com o restante do texto. E vejam bem a estrutura. A estrutura do parágrafo, assim como um texto, né? Uma parte do parágrafo também tem uma estrutura. Ele vai ter uma introdução, trazendo aí o que será abordado nesse parágrafo. Vai ter o desenvolvimento, onde você vai abordar aí uma problemática ou trazer aí a narrativa de alguns fatos. E a conclusão, fechando aí esse parágrafo para, assim, dar início a outro parágrafo. Agora eu trago para vocês, continuando aí na nossa aula de hoje, um texto, uma leitura. Esse texto aqui se trata de uma piada, então, como eu não sou muito boa em piadas, você vai rir. Pode ser? Vejam bem. O condenado é o título do nosso texto. O condenado à morte esperava a hora da execução, quando chegou o padre. Meu filho, vim trazer a palavra de Deus para você. Perda de tempo, seu padre. Daqui a pouco eu vou falar com ele, pessoalmente. Algum recado? Fala que você riu, hein? Vejam bem, o que eu quero que você preste atenção, depois de muita risada e uma dor imensa na barriga de tanto rir, o que eu quero que você veja é que para contar uma piada, que seja para relatar algo, a gente narra o fato, não é mesmo? Olha só, um condenado estava esperando a sua morte, né? O condenado à morte já estava esperando a sua execução. Eu trago aqui o diálogo entre ele e o padre. Perceberam? Isso nós temos aqui uma narrativa, uma tipologia textual narrativa. Antes disso, vamos ver o que é tipologia. Tipologia e gêneros textuais é a mesma coisa? Não, não é. A tipologia tem a ver aí mais com a estrutura do texto. Vamos verificar aqui, O tipo textual é a forma como um texto se apresenta. Ou seja, a narrativa sempre vai narrar alguma coisa. O texto injuntivo sempre vai te induzir a fazer algo, né? Está relacionado à estrutura fixa de um texto e é classificado de acordo com a estrutura, o objetivo, finalidade dos textos, ou seja, os gêneros textuais. Eu posso ter aí mais de uma tipologia dentro do mesmo gênero ou não, uma tipologia só. E vamos ver aí as classificações. Nós temos, dentro das tipologias textuais, temos um texto narrativo, tipo textual narrativo, o tipo dissertativo, temos também descritivo e temos expositivo. E por último, nós temos o injuntivo. E alguns deles nós vamos ver aí com mais detalhes agora. Vamos começar com o texto narrativo, assim como foi o da piada do condenado. Vejam bem, o texto narrativo é aquele em que o narrador relata fatos. Eles podem ser fictícios
ou não, fatos reais, que ocorreram com certos personagens num determinado tempo e lugar. Além disso, apresenta um enredo com uma sequência lógica, que pode ser linear ou não. Nós temos aí vários textos narrativos e várias formas de narrar um texto. O narrador ele pode estar participando do texto, da história, do enredo, ou ele pode estar só observando de longe. O que vai diferenciar os tipos de narrador vai ser aí os verbos, os tempos verbais, em que o narrador personagem, como ele participa da história, os verbos serão em primeira pessoa. Já o narrador que só observa de longe a história, ele vai utilizar aí verbos em terceira pessoa. Então, a pessoa do verbo vai auxiliar aí a identificar o tipo de narrador. Vamos ver as características de um texto narrativo. Ó, ele pode ser um texto em verso ou um texto em prosa, um texto corrido. Ou seja, professor, eu posso ver uma poesia narrativa? Pode sim, e também em prosa. O narrador ele pode estar em primeira pessoa ou em terceira pessoa, que eu acabei de exemplificar sobre o narrador estar participando da história ou apenas observando. E o texto narrativo também tem presença de personagens, né? Pode trazer aí diálogos, pode estar caracterizando o espaço, o tempo, ele vai narrar aí uma sequência lógica, né? Ó, o enredo como uma sucessão de fatos que chega a um conflito, ou seja, a um clímax, a parte principal da história, né? Ao qual se desenvolve por meio para o final da história, ou seja, a história vai evoluindo até chegar em um conflito e desse conflito vai aí desdobrando a narrativa, né? Aí, quando é uma novela, por exemplo, a personagem casa, outras têm filha, um monte de neném nascendo ao final de uma novela, não é mesmo? Ou seja, depois desse clímax, né, depois desse conflito principal, vai desdobrando a história até chegar aí a um final. Ó, outras características, tempo cronológico, né? Quando acontece os acontecimentos, as sequências, ó, vai ser marcado por horas, dias, anos, ou então por tempo psicológico, que pode existir uma narrativa que comece do fim e depois começa do início de novo, fica algo mais confuso, mas a gente consegue identificar aí o tempo dentro dessa narrativa. No tempo psicológico, vão ter aí lembranças e vivências das personagens, ou seja, ele pode voltar, remeter a lembranças, avançar, ó, e predominam verbos de ação no pretérito. A narrativa vai aparecer mais, a narrativa em um romance, por exemplo, o tempo da ação, dos acontecimentos, vai aparecer no pretérito, ou seja, no passado. E pode apresentar discurso direto, indireto ou indireto livre. O discurso direto é quando marca aí a fala do personagem com o diálogo, com travessão, né? Ou às vezes com aspas. O discurso indireto é quando o narrador fala pela pessoa, misturando aí a fala do narrador, e o discurso indireto livre, que pode trazer tanto um diálogo como a mistura da fala do narrador com o do personagem e por aí vai. Vejam os exemplos que são textos narrativos. Aqui eu já vou trazer alguns gêneros textuais, ó. Conto, romance. A diferença de conto para romance: o conto também terá seus personagens, terá um diálogo, não é mesmo? Também terá um tempo cronológico, mas um conto é uma narrativa mais curtinha e um romance é uma narrativa mais longa. Temos também novela, que também é da tipologia textual narrativa, a fábula e
contos de fadas, e entre muitos outros. Nós vimos piadas, né? Histórias em quadrinhos também tem aí uma narrativa, certo? E agora vamos aí para outra tipologia textual, que é o texto dissertativo. Como é um texto dissertativo? Vamos ver? Olha só, o tipo textual dissertativo, a tipologia textual dissertativa, é aquele em que o autor se propõe a apresentar um determinado tema ou assunto. Ou seja, ele vai apresentar um tema ou um assunto que talvez ele esteja pesquisando, analisando, né? Ele pode se posicionar baseado em uma argumentação, ou seja, ele vai se posicionar com os seus argumentos sobre aquilo que ele está pesquisando, com avaliações justificativas, pode trazer conceitos e também exemplos. Vamos ver mais, ó. Algumas características dos textos dissertativos. Olha só, o texto dissertativo, ele vai ter ali uma introdução, também vai ter ali o desenvolvimento e ao final ele vai trazer uma conclusão. Como fica isso? Vamos lá. Na introdução de um texto dissertativo, o que eu devo colocar quando eu estou construindo um texto dissertativo? Vejam bem, ele vai apresentar a tese, ou seja, o problema, o que ele está querendo mostrar, né? Ou a opinião. Apresentou, ele vai fundamentar, vai trazer dados, dados de pesquisas, datas, gráficos de quando aconteceu, percentuais, né? Algumas informações mais precisas e depois ele vai introduzir o tema por meio de uma exposição. Ele vai expor ali no seu texto, mesmo que seja dissertativo, ele vai expor ali as suas ideias. E no desenvolvimento, como é que eu vou desenvolver? Bom, eu já trouxe ali o tema que eu vou trabalhar, eu já expus aí o que eu quero trabalhar com esse tema, e aí ele vem fazer o desenvolvimento, né? Como que ele vai desenvolver? Ó, ele vai trazer a problematização do tema e da constatação inicial, ou seja, problematizou e vai constatar o que pode acontecer, isso construindo o texto, e vai trazer a resolução dos seus questionamentos acerca daquilo ali, daquela pesquisa que ele estava fazendo. E para concluir, como é que eu vou construir a conclusão de um texto, professora? Olha só, ele vai evidenciar o final do texto. Como o autor pode evidenciar o final do texto? Ele vai utilizar elementos coesivos, algumas palavras que vão auxiliar a concluir, trazer a conclusão daquela pesquisa, daquilo que ele estava desenvolvendo. E a conclusão e a avaliação final. Ele ficou satisfeito ou não com aquilo o resultado que ele chegou, não é mesmo? E agora nós temos aqui alguns tipos de textos dissertativos. Ó, nós temos o texto expositivo, que ele vai apenas expor. Por exemplo, um texto jornalístico, uma notícia, apenas expõe, sem trazer os argumentos dos jornalistas, dos repórteres, não é mesmo? Ó, ele pode ser também argumentativo, que é onde ele vai trazer aí os argumentos, diferente dos textos jornalístico. O argumentativo nós temos aí em teses, em redações aí para algum concurso, dependendo do que a banca peça, né? Olha alguns exemplos. Artigo científico, que quando você está fazendo alguma pesquisa, levantando aí alguma ciência, editorial jornalístico, monografia, que é aí um texto final de um curso superior, por exemplo. E vejam bem, hoje nós trabalhamos as tipologias textuais. Trabalhamos duas, certo?
Vejam só, nós trabalhamos o texto narrativo, a tipologia narrativa, trouxemos aí o que tem, quais são os componentes de uma narrativa, falamos aí do enredo, dos personagens, do tempo, do espaço, não é mesmo? Falamos também sobre os tipos de narrador, se ele pode estar participando da história, né? Que esse é o narrador personagem, ou se é apenas observador, ou seja, observando a história de fora. E falamos também dos textos dissertativos e falamos sobre os textos expositivos, onde é somente exposto aquilo que quer ser dito, né? Ou então o argumentativo, onde aí o autor vai trazer os seus argumentos, vai argumentar acerca daquele assunto. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado. Vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!